Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje vamos fazer nosso vídeo de fatos relevantes da semana até a sexta-feira, dia 14 de agosto, tá? Nossa semana foi bem tranquila, teve vários fatos, assim, que a gente já está acompanhando, o que a gente já falou, que não tem nenhuma grande novidade, né? Que geralmente eu não costumo desenvolver muito esse para não ficar muito repetitivo, senão fica muito chato para quem assiste toda semana, né? A maior parte do nosso público que vê esse vídeo aqui de sexta, né? Vê sempre, é bem fiel. Não é um público grande, assim, não tem muitos views esses vídeos, mas é a galera que gosta de ver sempre. Eu não fico repetindo muito. Aí, tirando essas coisas repetidas, o resto, poucas novidades. Tem uns fatos legais para a gente comentar. Então, vamos dar aquela passada rápida primeiro. Antes de começar, a Economática é um dos casos que a gente já falou. E eles reformularam, eles tentaram vários modelos de negócio diferentes, era site, era comunidade de investimento, depois corretora, nada basicamente deu certo. E agora eles estão, né, pivotando o negócio mais uma vez, né, vão ceder lá a plataforma de investimento, né, da parte da corretora e a carteira de clientes para um outro player e vão focar agora, né, o modelo que eles vão focar é o da, não é como modelo, né, eles vão basicamente tentar sobreviver às custas da, eles trocaram o nome, né, da própria Economática, que era uma das linhas do Traders Club. Até tinha esquecido, chamava Traders Club. Eles tentaram fazer várias coisas, um grupo de investimento, tinha uma comunidade, tinha não sei o que lá, tinha uma coisa educacional. Tanto é que eu nem às vezes falava muito porque seria algo como uma interseção que a gente faz no Fundamentei, né? É chato ficar falando dos outros players. Mas agora acho que isso aí foi pro vinagre já, a gente pode falar a real, né? Aí durante um tempo eles tentaram organizar uma corretora, que tinha um esquema lá de remuneração, lá, blá, 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 que é justamente essa seção aí de clientes, eles vão focar na Economática, que é um provedor de dados, assim, profissional e tal, que o mercado usa, tá? Então, até mudaram o nome da empresa, não tem muito mais o que comentar sobre isso. Seguindo aqui, muitas recompras. Essa alienação da Cosan também eu não cheguei a ver em detalhes, mas não é surpresa para ninguém que a Cosan está tentando e vendendo, né, muitos ativos, que tá precisa levantar dinheiro, né, principalmente dentro da Raizen, mas a própria Cosan sofre também. E a gente viu recentemente aquelas fazendas de cana lá, que foi para a SLC e um player privado, né? Então agora mais um terminal, os caras estão vendendo tudo ali, né, liquidando para tentar salvar a empresa. Ah, não, né? Esses caras sempre continuam, sempre segue, né? A vida. Mas enfim, seguindo. Tesouraria, recompra, cancelamento, debentures. A Prestantes até coloquei rapidinho ali para falar um pouco, já que teve aquela confusão toda lá da reunião, né? Semanas atrás, eu até já falei. Mas é só o fechamento hoje aqui, mais debentures. Guides, o Banrisul viu o resultado bem mais ou menos, né? Eu atualizei essa semana. Falar rapidinho da Horizon hoje também. Isso aqui o Eduardo colocou no e-mail do Grupo Pão de Açúcar, mas sinceramente eu também nem sei muito o que falar, né? Porque os caras estão em recuperação judicial não, recuperação operacional aí faz anos e anos e anos tentando desmembrar todos os ativos, fatiaram, venderam, né? Açaí, Grupo Êxito, o supermercado lá para sair depois e tal. Extra. E o Pão de Açúcar mesmo, a marca principal, as lojas, nunca foi a lugar nenhum, né? E tá faz anos tentando melhorar e não consegue. Agora tá meio que um plano de recuperação extrajudicial tentando sobreviver também. Passou laser outra que tá ferradaça, né? Também já falamos aqui, já explicamos a situação dela. É uma situação feia, saindo diretor financeiro, diretor de RI. Complicado. O BB soltou o resultado essa semana, também não foi bom. Vamos falar aí de Taesa e Energisa. Aliança, a gente falou semana passada, né, do plano de recuperação judicial da empresa, mais recompras, ou ia atrasando o resultado, o Eduardo adora falar, mas... E a gente já falado, né, do plano, né, ele foi deferido só. Vou acabar falando de CSN por falta de assunto, mais cancelamento de ações, não sei o que lá, impairments na Terra Santa, que só faz arrendamento de terra, mais cancelamento de ações, IJCP e guidances, bem normal nessa temporada de resultado, termina na sexta-feira, hoje que eu estou gravando, né? Daqui a pouco eu vou atualizar os resultados aí no Fundamentei. Vocês estão vendo no sábado já acabou das principais empresas. Dividendos, recompra, acordo de acionista, você vê muita coisinha, mas pouca coisa importante, né?
modificou projeções. A Brava, né, agora que a Ecopetrol tem o controle, né, mudou a cor de acionistas. A Tegma eu não vi esse fato relevante, tá? Não é uma empresa tão grande, não é uma empresa que a gente acompanha tanto. Enfim, a empresa já teve dias melhores, agora tá tentando recuperar. Vamos ver se é relevante nessa Transcopa ou não. Esse eu acabei nem vendo. A Atom é outra que a gente já comentou a história dela aqui, né? História bizarra, né? Que os caras alugaram o registro na CVM pra fazer o spin-off lá da Victor, que veio da Atom, eu não lembro mais da confusão. E aí a empresa que tinha feito a compra do controle destratou com. Tinha cancelado, né, o acordo com a corretora para fazer a OPA. Enfim, no final das contas não deu em nada, destrataram aquela operação e não rolou. Foi bizarro isso aí, né? Mas a gente já discutiu esse ponto aqui, só para vocês saberem que no final não teve nada, né? Acabou ficando por isso mesmo, os caras compraram uns 30% no mercado e chega. Inacreditável essas coisas. Mas dividendo aqui acabando a semana, né? Dividendos, recompra. Eu acho que a gente já tinha falado, né? Semana passada, 8 dias atrás. Então, vocês viram, né? Nada super relevante essa semana. O principal fato que eu separei para a gente comentar é o da Taesa barra Energisa, né? Envolve as duas, é o mesmo fato, né? É só são os dois lados do mesmo negócio, né? Então, o fato relevante de hoje, o primeiro geralmente é o que eu gasto mais tempo explicando e tal. Não tem nada demais assim, mas é interessante acompanhar esse mercado de transmissoras, mercado de elétricas em geral, em especial de transmissão. Então, o fato relevante, propriamente dito, é uma alienação de 5, né, participações da Energisa. Então, quem alienou foi a Energisa, que vendeu, e quem levou, quem comprou foi a Taesa. Tá? Então, essas aqui é Tocantins, Pará Transmissora, Energisa Tocantins, Goiás e whatever. E vendeu para a Taesa, né, a um valor de R$ 1 bilhão. 1,5 bilhão mais uma parcela futura ajustada no CDI, blá blá blá. E blá, blá. Aí a Taesa vai ganhar 300 milhões de RAP atual, né? Mais de 1.000 quilômetros de extensão de linhas, então é um ativo relativamente grande. Ainda tem 22 anos de contrato de concessão remanescente e tudo mais. Então, a princípio, né, parece uma transação, parece não, é uma transação, né, tem duas empresas, nada demais, mas é interessante acompanhar a dinâmica desse mercado, porque a gente já viu e continua vendo, né, agora com a Energisa, muitas das empresas que são múltiplas aí de energia elétrica, né, que atuam em mais de um segmento, seriam geração, transmissão e distribuição. Então, as empresas que têm atuação em mais de um, vendendo seus ativos de transmissão. Então, a gente vê a Equatorial fazer isso, a Engie fazer isso. Lá atrás, a Energias do Brasil fazer isso. E mais, provavelmente mais, que eu estou esquecendo aqui. Tá? Vendendo seus ativos de transmissão depois de um tempo. Por que isso? Como é que funciona? Vocês já estão cansados de saber, né? Quem acompanha aqui, tanto eu no Fundamentei quanto o meu canal, como é que funciona o negócio de transmissão. Ele é muito assim da contratação do projeto. Então, as empresas disputam um leilão de um projeto de transmissão e você vai dizer o quanto você aceita receber por ano, né, durante 30 anos, que é o prazo normal, para aquele projeto. Então é muito simples. Se a empresa fecha, ganha essas concessões a taxas de retorno atraentes, a empresa vai gerar valor. Por quê? O que ela faz? Quando ela ganha o projeto, ela tem que implantar a rede, e para esses grandes players ali é tranquilo, né? Eles dão conta de fazer com calma. Tem alguns players assim meio aventureiros que tomam umas linhas dessa e depois tem dificuldade para executar a obra, mas não é o caso de nenhuma das empresas de capital aberto. Então, para eles, não vou dizer que é relativamente simples, né? Porque nunca é simples, óbvio, é o trabalho das empresas, mas enfim, não tem um grande risco de execução dessas linhas. Você ganha concessão, constrói a linha, que é relativamente ali né, encaminhada, para essas empresas pelo menos. E depois, meu amigo, é 30 anos recebendo dinheiro na mão. Tem que manter as linhas, que também é relativamente simples. Acabou, é dinheiro no bolso, dinheiro caindo na conta durante 30 anos, corrigido pela inflação. Então o risco ali acabou, né? O risco zero, praticamente, né? Nunca é zero o risco, mas é praticamente zero. Não importa o que aconteça, é crise, não sei o que lá, é pandemia.
crise energética, para as transmissoras não tem tempo ruim, elas vão receber aquele valor referente ao encargo da linha de transmissão para o resto da concessão. Então é um negócio muito tranquilo. Tá? E, consequentemente, o que acontece? Depois que essas linhas de transmissão, né, são construídas, concluídas, estão entregues, funcionando normal, ah, ah, meio que concretiza a geração de valor, né, daquele ativo. Dali até a perpetuidade, né, até o final do tempo de concessão, ao mesmo tempo que é super garantido, né, risco quase zero, também não tem risco de ganhar mais dinheiro nenhum, né? É aquilo, você vai receber aquele valor corrigido pela inflação, claro, durante tanto tempo. Então acaba virando meio que um bonde, né? A bondização do ativo, né? Igual eu estava falando com o pessoal da Multiplan, eles usavam esse termo também, ó, o pessoal entende a gente como um bonde, né? Um bonde eu tô falando de um título, né? Um título privado. Nos Estados Unidos que não tem uma tradução boa no Brasil. Mas como seria uma renda fixa, vai, vamos dizer assim. Porque é isso, você sabe quanto você vai ganhar por 30 anos, reajustar é quase um tesouro IPCA, né? Óbvio, a empresa tem que executar, tem que estar tudo redondinho, mas é isso. Então, o que, que a gente está vendo essas empresas, grandes empresas de energia, principalmente as que têm muitas áreas de atuação, muitos negócios e outros segmentos, principalmente, elas vendendo ativos de transmissão depois que eles já foram concluídos, já estão operando ali. Por quê? Elas meio que concretizaram a geração de valor. Então elas ganharam a concessão. O risco que você tem no processo é esse de conseguir licenciamento e tal, fazer a obra, entregar tudo bonitinho. Não é um risco grande, mas é o pouco risco que tem. E depois vira um bonde, depois a renda fixa. Então é uma forma dessas empresas reciclarem capital. Elas investiram muito construindo as linhas, é um investimento na frente, né, upfront, chama em inglês, ou seja, é igual você construir uma casa para alugar, você vai ter que gastar todo o dinheiro para construir a casa para depois começar a coletar o aluguel. Né? Aqui é igual, e depois que está pronto, vai ter uma geração de valor adicional. Né? A geração de valor é até o projeto estar concluído. A empresa pode ter uma economia ali de capex, pode adiantar a entrega da obra, que ela consegue ali, né, ganhar um pouquinho nisso. Mas depois que está funcionando, é aquele valor para sempre. Então a gente viu todas essas grandes empresas de energia, né, vendendo um ou mais projetos ali de transmissão, porque elas têm outros projetos para tocar, seja de geração, seja de qualquer for, né? Qualquer coisa. Equatorial tem lá suas aquisições de saneamento, né? A Engie está construindo lá agora várias renováveis, tem outros projetos. Então você vende, porque a curva de geração de valor, né, já passou ali o ponto mais interessante. São ativos ótimos, porque você fica lá pingando dinheiro sem tanto esforço. Né? Claro, tem esforço, mas sem tanto. Só que justamente por ser super tranquilo, o mercado já precifica mais ou menos o que vale. Então, uma empresa para criar valor, ela tem que ir atrás de algo que não é óbvio, né? Senão não vira renda fixa. É por isso que essas empresas têm feito tanto isso. Ok? Então, voltando ao fato relevante de hoje, é isso aí. Foi a vez da energia, né, levantar 1 bilhão e pouco ali. Um equity value de 1,5, ou seja, tem um caixazinho dentro da empresa que vai ser corrigido pelo CDI e tudo mais. E eles, no caso da Energisa, vai continuar com algumas linhas de transmissão, né? Não vai vender tudo. Eles têm uma RAP ainda de 700 milhões, essa é o quê? 200, 300? 300, né? Ou venderam um pedaço importante, mas continuam com o outro e o que faz? Levanta um dinheirinho para ajudar uma Energisa da vida. A Energisa eu acompanho menos, né? Nem sei o que ela tem tocado aí, quais são os grandes projetos em energia. Mas ajuda ela a diminuir o endividamento, né? Que estava bem alto, tirar a pressão no resultado financeiro, melhorar o lucro líquido e de repente, né, fazer outra coisa de útil aí com esses valores, tá certo? E para o outro lado do nosso negócio, para a Taesa, qual que é o grande ponto? As empresas que são só de transmissão, então eu estava falando pelo lado do vendedor, que era uma empresa múltipla, né? No caso da Energisa, principalmente distribuidora de energia. Já as transmissoras puras, que só fazem transmissão, tipo Taesa, a Isa Energia, a Lupar, tem um pouquinho de geração, mas é bem pouquinho. Essas empresas elas não têm outros projetos, ou é transmissão, ou é isso que elas fazem. Né? A Lupar tem uma outra coisinha lá de geração, mas é muito pouco. Então essas empresas precisam achar negócios bons a qualquer custo. E como vocês estão cansados de saber,
que os novos projetos de transmissão não estão vindo com taxas boas, e é isso que é o maior determinante, praticamente o único determinante do sucesso dessas empresas no longo prazo, elas têm que dar um jeito, achar alguma coisa diferente. Uma das soluções é essa, né? Ao invés de brigar no próximo leilão lá, um monte de empresa chinesa que está derrubando o preço da RAP contratada, ela vai lá e compra de alguém por um preço que ela acha justo. Então é uma forma delas manterem os ativos operacionais, porque lembra, essas concessões têm prazo, né? Então você tem que estar sempre repondo ali para não correr o risco de perder resultado, que é o que vai acontecer com a ISA Energia daqui a pouco tempo, ali 2 anos, eu não lembro quanto. Então você tem que estar sempre ali, né, buscando alguma coisa. Quando os leilões estão desfavoráveis, vai ter leilão de energia logo, leilão grande e tal, essa é outra história. A Taesa foi lá e garantiu ali um naquinho ali, 300 milhões de RAP anual, um bom dinheirinho. E o problema no caso da Taesa é dívida também, né? Porque as transmissoras todas estão bem arrochadas de dívida. Elas investiram muito no último ciclo e como principalmente esses últimos projetos não têm dado retorno, né, a dívida vai acumulando, né? Também está pesada. Então, pelo lado da Taesa, tem que ver essa estrutura de capital. Lado operacional, beleza. Né? É isso que ela, uma das coisas que ela pode fazer para continuar crescendo. Mas como é que eles vão administrar essa estrutura de capital que já está bem problemática? Né? Tá do meu ladinho aqui. Dívida líquida, EBITDA da Taesa tá alto, né? Vai cobrar um precinho puxado aí da empresa no futuro. Beleza, pessoal? Então aproveitei para explicar, falar mais um pouco sobre isso. Nada que a gente já não tenha falado aqui, mas foi oportunidade numa semana tranquila. Seguindo aqui, próximo fato relevante, falando da CSN, outra empresa que a gente fala muito pouco, né? Porque não é um negócio muito interessante pra gente. É, o negócio de siderurgia já foi muito forte no Brasil no passado, mas recentemente, nos últimos, sei lá, 15 anos, 20 anos talvez, né, essas empresas começaram a ter uma concorrência da China muito forte. Então, os produtos aço chinês, ele é muito mais barato, né? Ele parece que é uma qualidade pior, mas é muito mais barato e ferrou o negócio mundial de aço, né? Onde você não tem uma barreira grande pro aço chinês. Então, desde então, essas empresas, tudo bem, elas são cíclicas, sempre tiveram altos e baixos de resultado, isso é verdade, mas elas já tiveram uma estrutura um pouco melhor, tá? Já foi uma vida mais fácil aqui para elas nesses anos 2000 e pouco aqui, tá? Anos de alguns bilhões de lucro, estamos falando de 20 anos atrás. Recentemente é só ferro, ferro violento e, perdão o trocadilho, né? A siderúrgica vai estar tomando ferro faz anos, todas elas, né? As siderúrgicas que ainda tem um pouco de operação fora do Brasil, nos Estados Unidos, elas ainda estão colhendo agora os resultados um pouco melhores, tá? Se eu não me engano, a CSN não tem, né, nada lá. A Gerdau tem e a não lembro de cabeça, tá? Mas a Gerdau tem alguma coisa nos Estados Unidos que está salvando a empresa. Os em Minas não vou lembrar de cabeça. Eu dever para você. E a Ferbasa tá apanhando das tarifas americanas. É uma que tá sofrendo em dobro. Mas um negócio que nunca já teve assim um período ali era um outro Brasil, né? Era um Brasil que tinha muita empresa de commodity. Isso aqui era o nosso auge. Eu tô falando desse, não desse pico aqui, 2020, tá? Tô falando disso aqui. Na época ele caiu por causa do subprime, mas olha só o gráfico, né, da CSN, que nem era a melhor siderúrgica, tá, nessa época. Foi quando eu comecei a investir em ações, eu lembro bem disso. Então eram ali umas vedetes do mercado, tipo a Vale da vida, né, uma coisa assim, com um preço bombando ali e tal, de minério de ferro e de aço também. Aí depois, principalmente por conta dessas condições comerciais, o negócio não engrenou nunca mais. Hoje a gente nem olha essas empresas, né? Das poucas empresas que eu não olho no mercado, são siderúrgicas. E esse pico aqui na época da pandemia foi porque aquelas disrupções de alguns materiais básicos lá, transporte e tal, o preço do aço foi nas alturas, foi insano o resultado dessas empresas. Nunca mais elas vão ter resultado assim na vida. Como foi em 2021. Os caras lucraram 20, foi 20 bi de EBITDA. E foi real mesmo isso aí, tá? Não é não recorrente. O preço do aço foi nas alturas. As empresas ganharam dinheiro que elas nunca mais vão ganhar na vida, né? Já normalizou. Mas enfim, voltando para a história aqui, qual que é a situação dessa assim? Complicado.
complicada também, tá? Mais do que as empresas que a gente estava falando, dívida líquida e EBITDA também bem alto. Agora eu mudei a página, mudou o lugar do meu braço. Pronto, é mais fácil mostrar. Ah, é difícil, ele é espelhado. Dívida líquida e EBITDA pesado. Resultado financeiro destruindo a empresa, né? Desde o ano passado, retrasado, mais de 5 bi. E é maior que o EBIT dela, ou seja, né, todo o resultado operacional que a empresa gera, ele vai para o custo da dívida. Então é impossível continuar desse jeito. Uma hora vai acabar o negócio nessas condições, né? E, enfim, um jeito aí que a CSN está buscando é vender, voltamos para o nosso fato relevante, né, que é justamente a empresa dando continuidade ao processo de alienação integral da sua unidade de cimentos, CSN Cimentos. Então ela já recebeu algumas propostas para vender. E o que tem de interessante? A expectativa do mercado. Isso aí eu li na internet, tá? As notícias que tem na internet. Não vou dizer que eu sou um especialista no mercado de cimento no Brasil. Mas que a CSN Cimentos pode ser vendido por um valor bom. E aí estamos falando de 15 bi de reais. Né? É um valor bom mesmo. É um dinheiro legal, porque se a gente for olhar aqui, CSN hoje vale 6. É bizarro. Ótimo, a empresa vale 6 e vai vender uma subsidiária dela, que nem é a principal, né? A principal atividade dela é a siderurgia. Pelo dobro, é por causa da dívida, né, meus queridos? O problema é que a empresa vale 6 bi, mas tem uma dívida de 40, né? Então, nessas empresas muito endividadas, você tem que olhar o enterprise value dela para fazer essas contas, não o valor de mercado. Senão você vai chegar nas situações absurdas dela. Mas, ainda assim, e voltando para o fato relevante, seria uma bela injeção de capital para a CSN vender essa unidade de cimento. Enfim, supondo que vai ser um valor alto aí nessa faixa de 15 bi, porque aí, pô, né, alivia bem. Você tem 40 bi de dívida, ganhar 15 bi caindo do céu, pô, é uma alegria. Né? A empresa esse é um hidden asset lá do Peter Lynch. Né? Você tem a empresa valor de mercado baixo, né? Tudo bem, enterprise value alto por causa da dívida, mas que tem condição de vender um ativo por um valor grande, e é a vida, né? A gente vê a Natura fazendo isso, continua ferrado. Depois a CSN vai ter que se acertar. Fez spin-off da parte de mineração. Era um conglomerado grande, né? Tinha siderurgia, cimento, mineração. Aos poucos está vendendo os ativos, está vendendo os ativos, o negócio principal está minguando, né? É assim que se acaba com um mega conglomerado. Né? Vai aos poucos drenando ele todos os recursos. Né? Então a atividade de siderurgia hoje, né? Estava sendo um dreno e eles vão. A parte de mineração é legalzinha, tá? A Semin lá, a CSN Mineração não é ruim. É que você tem uma Vale que é muito mais sólida, né? Então é meio covardia comparar, mas não é ruim, né? CSN Mineração. E eles tiveram que abrir mão pelo menos parte, né? Quando fizeram o IPO. E agora a parte de cimentos, porque é com 5 vezes, né, dívida líquida e EBITDA, não tem como. Cedo ou mais tarde. A empresa precisava fazer alguma coisa e, enfim, vão-se os dedos, ficam os anéis. O contrário, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos. É a vida, né? Ah, para a Natura foi ruim vender lá. Foi, né? Mas era isso, a empresa quebrava. Assim, ele não acompanha tão de perto, mas imagino que seja parecido na situação dela por essa visão geral, tá? Então, esse fato relevante, nada demais, mas foi legal para, né, conversar sobre esse assunto. Seguindo aqui, né, duas notícias rápidas, né, para a gente encerrar, manter esse formato. Horizon fazendo mais uma aquisição. Então, eu fiz um vídeo relativamente recente, né? Um vídeo de análise do Horizon. No último trimestre, fizemos uma análise completa. Foi a análise completa dela ou foi as empresas que não tinham análise faz tempo? Deixa eu ver aqui. Foi a análise completa. E Horizon tem novidade, né? Depois, porque houve uma fusão, aquisição, incorporação de uma outra empresa bem interessante. Então, ela instantaneamente ganhou escala, né? E segue metendo ficha e fazendo aquisições de, no caso aqui, mais um aterro sanitário, né? Participação em 51% da sociedade, titular do aterro sanitário de Rondonópolis. Então eu expliquei naquele vídeo ali que eu mostrei para vocês, nesse vídeo aqui, tá? Como que é o modelo de negócio da Horizon e por que que ela precisa tanto dos aterros sanitários, acaba sendo a vantagem competitiva dela, né? Que é a posse dos aterros sanitários, para depois extrair valor deles, seja com produção de biogás, biometano, produção de energia, termoelétrica, enfim, o que quer que seja.
Então, após essa fusão aí, incorporação de uma empresa, como é que ela chama? Acabei de escrever nos destaques aí, já esqueci. Vital, que era uma empresa grande que agregou bastante para o resultado dela. Claro, né? A contrapartida foi a emissão de novas ações. Deixa eu ver se já está atualizado aqui. Já, né? Ah, tu tá diluindo acionista? É, porque rolou a transação, né? Por isso houve esse aumento de base acionária. Vamos ver se a Horizon consegue, né? Finalmente, o que faltava, resumindo aquele vídeo, né? Então, um vídeo de 1 hora de análise dela. O que faltava? Ela chegar num ponto de equilíbrio, porque ela está crescendo já faz tempo e tal, só que ela sempre emite ação, dívida, não sei o que lá, essa acaba não gerando valor para o acionista, né? Vamos ver se ela chega num ponto, numa escala tal, e a partir de agora ela consiga financiar esse crescimento com base na geração de caixa própria. Aí, né, você pode começar a pensar um pouco mais em retorno, além do negócio dela evoluir, né, ela conseguir começar a extrair mais valor ali dos ativos que ela tem. Então, é uma empresa interessante, é um negócio interessante, mas que até agora está crescendo só na base do capital bruto, né? Bota capital para crescer, para fazer aquisição, e o próprio negócio não está realimentando a empresa por enquanto. Então, lá um ativo estratégico e tudo mais, Enterprise Value não é grande, tá? Não é um ativo enorme. Enfim, uma semaninha vazia, achei legal comentar. E pra gente fechar aqui, o último fato relevante, também nem vou falar tanto assim, só porque a 300 recentemente, não falar da 300, claro, mas só porque recentemente teve aquele lance dela lá, da reunião que eu falei aqui, né? Reunião com analistas privada, a empresa despencou no dia seguinte. Enfim, essa semana saiu o resultado da 300 e, para surpresa de zero pessoas, veio realmente fraco, tá? Mas ele foi uma conjunção de vários fatores, né? Foi, assim, tentando explicar de um jeito simples. Nossa, ela despencou com força, né? Tentando explicar de um jeito simples. O resultado trimestral de uma empresa, se você pensar que a empresa é um ativo em evolução constante, está sempre fazendo isso, aquilo, melhorando, tá piorando, né? E o resultado é uma fotografia, é um corte transversal no histórico daquela empresa. Então, o que aconteceu com a 300 nesse trimestre foi um corte transversal num momento especialmente complicado, né? Porque eles prepararam um monte de coisa, um monte de indústria e originando mais grãos e não começou a produzir ainda, né? Então, ela ficou foi um resultado muito atípico para a 300, né? Foi muito pega no contrapé de uma maneira que, claro, contabilmente o resultado foi bem ruim, né? Foi um lucro bem baixo, muito abaixo do que a 300 está entregando. Só que, né, tipo, inclusive a dívida, né? O pessoal assustou com a dívida, mas é porque do ponto de vista né, do capital de giro e tal, ela está no momento, né, seria pior de caixa, logo as coisas devem começar a fluir, deve começar a entrar recurso e tudo mais. Então, a fotografia desse momento realmente foi muito ruim. E se tudo correr conforme esperado ao longo do tempo, esse ano tem uns estresses lá, né, tal do El Niño, não sei o que lá, ela vai liberar esse capital de giro, começar a produzir, esse produto acabado, não sei o que lá. Então vai desestressar essa dívida, vai voltar a ter resultado. Nada indica que os números da 300 vão piorar de maneira consistente, né? Foi um momento assim meio trocado, basicamente. Eu não falei nada que preocupe pro longo prazo, né? Então, voltando aqui para o fato relevante para a gente encerrar, porque não é uma análise da 300, né? E, enfim, eles só atualizaram aqui as projeções, né, justamente para, né, porque depois daquela confusão toda que deu, o pessoal, né, levantando argumentos, né, brigando que ela tinha dado informação privilegiada e tal, e, enfim, tudo mais que a gente falou, eles devem estar muito aqui, assim, falando, vamos fazer tudo redondo para não ter nenhum tipo de estresse como aquele. Eles divulgaram a atualização de projeção da safra ali no meio, né, para tentar não, né, deixar tudo público e não voltar a ter um ruído igual aquele que teve, que foi bizarro, né, de pouco tempo atrás. Então, 300 é um resultado interessante. Eu vou ver se eu vou gravar com tudo a 300 ainda, tá? Provavelmente. Acho que vale a pena ser um resultado legal, interessante e muito bom para analisar, para aprender, né? Então,
Eu tô viajando, vocês sabem, né, volto daqui a uma semana. Então os conteúdos de análise ali estão um pouco assíncronos, né. Mas é possível que vocês vão se deparar aí com uma análise em algum momento vai ter uma análise da 300, seja agora ou até antes desse vídeo. Antes desse vídeo acho que não, mas vai ter uma análise aí mais completa dela. Beleza, pessoal? Então sobre o vídeo de fatos relevantes da semana, vocês viram, nada demais, assim, né? Legal conversar sobre uns temas diferentes. Sempre aparece uma oportunidade legal. Quando não tem oportunidade nenhuma, a gente pula, né? Mas essa semaninha foi tranquilo, mas deu para falar esse negócio da transmissão, né, enfim, falar um pouco de siderúrgicas, que a gente não fala tanto, foi uma boa oportunidade. Beleza, pessoal? Então por hoje era isso aí. Um grande abraço aí para todos vocês e até os próximos dias, os próximos vídeos. Valeu!